RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá pessoal, muito bom dia, uma ótima semana a todos. E nada começar uma semana sabendo um pouquinho sobre a dor. Coisa mais desconfortável, né, sentir dor. Existem várias técnicas, várias práticas para a gente poder amenizar isso que tanto nos incomoda. Hoje a gente vai falar sobre quiropraxia. Você sabe o que é? Sabe como funciona? Nos acompanhe. Entra no ar agora o Geração 50+. Muito bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais uma edição do Geração 50+, trazendo sempre assuntos de saúde, de comportamento, de bem-estar. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Kleber Fontolan, que é um especialista em quiropraxia, é um quiropraxista. E a gente está super curioso, Kleber, para saber, porque isso é um assunto que todo mundo já ouviu falar, eu tenho certeza disso. Mas poucas pessoas sabem exatamente como é que funciona. Perfeito. Dor é uma coisa muito chata, né? As pessoas, normalmente coluna, que eu acho que é o que mais as pessoas se queixam. Fala um pouquinho sobre a quiropraxia. Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Essa oportunidade de falar um pouco mais sobre quiropraxia, que muita gente ainda não conhece, algumas pessoas ainda têm receio, né, da profissão. O que é a quiropraxia? A quiropraxia, ela é um curso, é uma profissão da área da saúde, onde a gente aprende lá nos 5 anos de faculdade a identificar exatamente os desalinhamentos vertebrais e articulares e aprendemos técnicas de reposicioná-los, né? Entendi. Esses 5 anos de faculdade que o quiropraxista de verdade faz é o que vai garantir segurança e eficiência para o tratamento do paciente. Então é basicamente isso. Na quiropraxia, né, nos 5 anos de faculdade, a gente aprende a identificar quais são os desalinhamentos vertebrais e articulares do paciente e como corrigi-los. Por quê? Porque quando a gente tem um desalinhamento vertebral, né, ou articular, essa região que desalinha, normalmente os músculos e os ligamentos daquela região, eles tensionam para tentar estabilizar, e essa contratura, ela já gera dor. Tanto que algumas pessoas chegam lá na clínica e falam, eu tenho uma dor muscular e tal. Sim. E muitas vezes essa dor muscular, ela é proveniente de um desalinhamento vertebral. E aí, quando você reposiciona essa vértebra, o músculo, entendendo que está no lugar, ele se permite relaxar as coisas melhor. Libera, né? Libera, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Kleber, que eu acho que é uma grande curiosidade que as pessoas têm com relação à quiropraxia. Qual é a origem disso? Isso veio da onde? Como é que as pessoas desenvolveram essa técnica? Ela veio da medicina? Ela veio da fisioterapia? De onde é que ela surgiu isso? Na verdade, a quiropraxia, ela é uma profissão completamente independente, né? É da área da saúde, como a medicina, a físio, a biomedicina, mas ela tem as suas particularidades. Ela iniciou em 1895 nos Estados Unidos. Muita gente acha que é uma técnica oriental, mas na verdade é americana, tá? Lá hoje o curso são 6 anos de curso de quiropraxia e se desenvolveu lá há mais de 100 anos. E no Brasil está um pouco mais de 20 anos, eu acredito. Então é recente, 20 anos? É recente. Super recente. Super recente. Hoje aqui no Brasil nós somos em torno de 1.000 quiropraxistas graduados. Nos Estados Unidos são em torno de 90 mil. Tem quiropraxia no mundo inteiro e no Brasil a gente está indo nesse agora. caminho também. A gente já tem faculdade de quiropraxia. Temos 2. Uma é a Fevale em Novo Hamburgo e outra é em Bimorumbi, em São Paulo. Entendi. Né? E parece que está para abrir mais uma agora em Brasília. É porque eu acho que é fundamental a gente tocar nesses assuntos, antes até de entrar um pouquinho mais no detalhamento né, da técnica, como é que funciona, porque eu acredito que muitas pessoas talvez tenham receio. Sim. Porque às vezes existe aquele estigma, né, de um tratamento alternativo, né? Ele se caracteriza, que na verdade não é alternativo, que a pessoa fica 5, 6 anos dentro de uma faculdade estudando justamente tudo, como é que funciona o posicionamento da vértebra e tudo mais, e como fazer isso. Perfeito. E o que eu te pergunto é o seguinte, como que é dentro da tua área o pessoal, porque isso tem muito a ver com traumatologia também. Tem um bom relacionamento entre o pessoal médico de traumatologia com a tua área? Olha, eu tenho um excelente relacionamento com os ortopedistas, com neurologistas,
porque muitos me conhecem, sabem da minha formação e sabem que realmente a gente oferece lá eficiência e segurança para o paciente, a gente trabalha muito junto. Quando chega um caso para mim, que eu vejo que realmente eu não vou conseguir com a quiropraxia, aí eu encaminho. Alguns dos meus pacientes eu precisei encaminhar para cirurgia, e que bom que estão muito bem, que bom que a cirurgia existe, Perfeito, né? perfeito. Mas a gente tenta fazer de tudo para que o paciente não precise chegar nesse caso. O que a pessoa mais te procura? Diz assim, olha, eu vou lá num quiropraxista para quê? É coluna, basicamente? Coluna. A maioria dos pacientes nos procuram por dor nas costas, dores na coluna, e alguns já sabem que o desalinhamento na coluna também pode dar dor de cabeça. Então são duas coisas muito comuns lá na clínica: dores nas costas e dores de cabeça. Alguns ainda nos procuram com dores articulares que nem ombro, joelho, quadril, que nós também tratamos. Porque a quiropraxia, na verdade, ela é basicamente mecânica, né? Muito. Né? Você parte da parte de articulação, é ossos, né? A parte clínica não envolve, né? Envolve bastante. Ah, é? O quiropraxista, ele é considerado um profissional de primeira passagem. Então não é necessário você ir num médico para que te encaminhe ao quiropraxista. O paciente chega lá, a gente faz toda a anamnese com ele, os avaliamos, a gente tem condições de pedir exames e determinar qual vai ser o tratamento para o paciente. Que bacana. Então, tivesse uma informação que, na verdade, eu desconhecia. Muita gente desconhece. Que essa é a finalidade do Geração 50+, é trazer informação para as pessoas. Maravilha. Tu sabe, Kleber, que a gente está, além do canal, os canais da NET que a gente transmite, a gente tem uma audiência muito grande também pela internet, pelo Facebook, as pessoas assistem. Então, estou atingindo um tremendo público que está sendo esclarecido com essas informações. Eu gostaria, Kleber, eu vi que tu trouxe pra gente aqui um colega de trabalho, Mostra um pouquinho pra gente o que é, quais são as áreas que normalmente as pessoas têm mais problema, que elas mais se queixam quando chegam lá na tua clínica. Perfeito. Bom, então isso aqui Esse aqui, ó, fala pra esse pessoal aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um modelo de coluna vertebral, né? Onde nós temos as 24 vértebras móveis, que são 7 cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 lombares. E ainda temos mais 5 vértebras fusionadas formando o sacro e outras 3 ou 4 formando o cóccix. Isso aqui é a nossa base, o nosso quadril, que é muito comum estar desalinhado porque as pessoas sentam com as pernas cruzadas. E quando a gente cruza a perna, é comum uma dessas asinhas aqui vir para trás e a outra para frente. E acaba desalinhando, inclusive, o sacro. Quando isso aqui desalinha, ó, acaba entortando e refletindo para cima. Então, o que o quiropraxista faz? Identifica o desalinhamento e põe no lugar. E quando a gente ajusta o paciente, algumas vezes a gente ouve alguns estralinhos, que algumas pessoas têm medo, têm receio. Exato, né? Só que o estralo, ele nada mais é do que o gás que sai de dentro da articulação. Porque quando você tem uma vértebra um pouco desalinhada, os ligamentos e os músculos dessa região, eles tensionam para tentar estabilizar. E eles acabam colocando muita pressão na articulação. Então, o corpo forma aqui bolhas de gases intraarticular para funcionar como amortecedor. E aí, quando o quiropraxista vai lá, acha o desalinhamento e põe no lugar, e o ajuste é mínimo, pouca coisa, o gás escapa e faz barulho. E faz barulho, não é, na verdade, os ossos. Não. Então, são apenas gases, não tem o que temer, tá? Muito bacana. Tanto que lá na clínica eu ajusto bebezinhos, recém-nascidos, com 1 mês de vida. Os meus filhos, eu ajustei eles com 1 hora de vida, tá? E a minha paciente mais velha, ela tem 104 anos, fez dia 21 de agosto agora. Então, é do recém-nascido ao centenário, ao idoso. com toda a segurança. E deixa eu te perguntar uma coisa, só aproveitando que você está com essa coluna na mão, o que eu te pergunto é o seguinte: você faz um alinhamento, isso é numa sessão. Isso. Mas, obviamente, isso retorna. Perfeito. Ou não? Como é que funciona? O que acontece? O corpo, ele tem um padrão, tá? Então, a gente vai lá, identifica tudo que está desalinhado e reposicionamos aquilo. Porém, o teu corpo acostumado com uma situação e mais os teus hábitos ainda, ele acaba voltando para onde estava acostumado. Sim, a memória, né? Que o corpo tem, né? Normalmente, lá na clínica, a gente precisa de 5 a 6 sessões para mudar um padrão articular. Com 5 a 6 sessões, a gente deixa o paciente realmente muito melhor. E esses primeiros ajustes devem ser feitos mais ou menos 2 vezes por semana. Por 3 semanas. Normalmente, eu vejo ele 6 vezes em 3 semanas e depois vejo lá de vez em quando para fazer a manutenção disso, né? A gente brinca que é geometria e balanceamento que a gente faz. Mas essa manutenção é fundamental. A pessoa de tempos em tempos vem fazer, digamos, um alinhamento, não sei se seria o termo adequado. Um ajuste articular. Da mesma forma que você tem que levar o carro a cada 10 mil quilômetros para fazer a revisão, para que não tenha problemas, é o ideal que depois vá pelo menos a cada 3 meses ao quiropraxista checar a coluna e ver se tem alguma coisa desalinhada. Entendi. Às vezes,
Eu faço essa primeira fase de tratamento e vou espaçando o paciente. Eu tenho pacientes hoje que vão a cada 3 meses e eu não identifico nada desalinhado, ou é 1 ou 2 vértebras. E no começo do tratamento eram mais de 10. E deixa eu te perguntar uma coisa, Kleber, que me ocorreu agora. Você falou que atende desde a da tenra idade, né? Desde do jovenzinho, da criança, até pessoas com bastante idade, mais idosos. Com a questão do desgaste ósseo dessas pessoas mais velhas, deve haver algum comprometimento, imagino. Tu tem que ter algum tipo de cuidado um pouco maior. Existem em torno de 120 técnicas na quiropraxia, das quais nos permite atender desde o recém-nascido até o centenário. As técnicas, elas mudam um pouquinho, né, dependendo. Normalmente, os idosos, eles têm desgastes ósseos, têm osteoporose, então a amplitude de movimento no ajuste tem que ser menor. Entendi. O contato precisa ser mais amplo, ao invés de ser tão específico, é um pouco mais amplo. Nós temos alguns instrumentos também que ajudam no ajuste articular. Então, é seguro para todo mundo. Quanto mais jovem, mais fácil tratar, porque tem menos desgaste. Os mais velhos dão um pouquinho mais de trabalho se tem artrose e tudo mais, mas mesmo assim a gente consegue ajudar. Entendi. Porque você imagina, se tem artrose, tem um disco gasto, tá? Quando você está desalinhado, a pressão aqui pode chegar a 20 quilos de pressão em cima. Então, mesmo você tendo um disco desalinhado, é melhor estar ajustado com menos pressão em cima, certo? Posso não resolver o problema, mas a pessoa vai estar melhor. Aliviar. Vai aliviar. Entendi, Exatamente. entendi. E quando existe a questão do famoso bico de papagaio, aquele que chamam, isso de alguma maneira se consegue resolver? A gente consegue ajudar, tá? Os osteófitos. Os osteófitos são os bicos de papagaio que surgem para estabilizar a articulação. Por exemplo, você está com muita pressão aqui em cima, tá? Então você tem uma vértebra deste tamanho. Quando o corpo entende que tem muita pressão ali em cima, ele precisa alargar a base para aguentar mais carga e ele começa a criar ossinhos, que são os bicos de papagaio, tá? Quanto mais pressão, mais vão crescendo. Então, ajustando, diminui a pressão. A gente vai falar mais sobre isso, porque isso é uma questão que eu acho que todo mundo, principalmente quem faz esporte, eu acho, né? Questão de postura e tudo mais, a gente vai falar no segundo bloco. Fica por aí que a gente vai saber muito mais sobre a quiropraxia. Já voltamos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje aqui no Geração 50 Mais a gente está recebendo o Kleber Fontolan, que é quiropraxista e está dando informações super bacanas a respeito dessa prática, né, de realinhamento postural e de coluna, que é muito interessante. O Kleber, eu estava olhando um material que você tem, que você distribui, né, no teu consultório, e me chamou a atenção alguns detalhes que eu queria dividir com o pessoal em casa, que eu acho que é super importante e todo mundo talvez passe por isso. Eu estou vendo aqui que um desalinhamento na C1, né? Que até se tu puder mostrar pra gente aonde que é essa C1, seria interessante. C1 é a primeira vértebra cervical, logo abaixo do crânio. Então, porque aqui, a gente ouve muitas pessoas, eu pelo menos conheço pessoas que se queixam muito de enxaqueca, dor de cabeça, de tontura. E eu estava lendo aqui nesse teu material que talvez um desalinhamento nessa vértebra cause isso, é verdade? Sim, exatamente, pode acontecer. Quando a gente desalinha C1 e C2, é comum irritar esse nervo aqui, né, que faz a comunicação do cérebro com a cabeça, por exemplo. Então, C1 desalinhado é muito comum causar dor de cabeça, enxaqueca, tontura, vertigem e insônia também. Olha só. Então talvez uma pessoa que tenha qualquer um desses sintomas crônicos pode ser um desalinhamento e a pessoa não até agudo também. Às vezes a pessoa deu um mau jeito, desalinhou e surge dor de cabeça. Nunca tive dor de cabeça e surgiu agora. Entendi. Pode ser C1 e 2 desalinhado. Entendi. Poxa, que bacana. E essa questão também, eu não sei se isso tem a ver, porque tá tudo relacionado, tudo na verdade, tudo ligado, né? Perfeito. E as pessoas que têm muita, assim, não sei se é contratura, como chama, muita tensão mandibular. ATM, perfeito. Tem alguma coisa também a ver? Tem. Quando você tem essa curva cervical aqui, que é o ideal que a gente já tenha, né, a mordida ela fica perfeita e sem pressão. Só que hoje a gente passa boa parte do nosso dia olhando para baixo, para o computador, para o celular, e a gente faz isso. Sim. Perdemos a curva, retificamos e a mandíbula ela desloca para frente, aumentando a pressão e causando bruxismo, apertamentos. Então, o quiropraxista, com os ajustes, ele consegue fazer essa manutenção da curva. Na quiropraxia, além dos ajustes que a gente faz, a gente costuma orientar muito bem os pacientes. Então, na primeira consulta, o paciente vai sair de lá sabendo como usar o celular, como usar uma almofadinha ou uma toalha aqui para devolver a curva no final do dia
e a maior causa de bruxismo costuma ser a perda da curva cervical. Então, pode justificar. Os tempos modernos, né? Na verdade, a gente não tem essa cultura de saber se posicionar. Certamente eu estou sentado errado aqui, entendeu? Sinto em dizer que sim. Né? Acho que todos nós, a pessoa agora em casa ouviu e você deu uma arrumada na poltrona de casa, né? Porque o que acontece é que, na verdade, isso também... A instrução, né? Ensinar as pessoas a como... Porque não adianta eu ir lá te corrigir e continuar com o mesmo comportamento que tinha antes. Essa que é a verdade. Eu vou acabar voltando com o problema. Então, acho que isso que é muito mais, talvez até seja mais importante que a própria correção. Eu concordo. Né? De ajudar as pessoas a corrigir o seu comportamento no dia a dia. Perfeito. Então, na primeira consulta, a gente faz toda a avaliação, ajusta o paciente e passa todas as orientações. Eu fico bem satisfeito quando eles conseguem fazer, porque eles acabam voltando para mim normalmente sem sintomas, só para fazer manutenção, né? Entendi. Se eles não se cuidam, melhor para mim, porque eu vou trabalhar mais, né? Mas pior para eles. Mas o ideal é que eles se cuidem. Em relação à postura, uma coisa rápida e importante que as pessoas saibam é que Deus fez a nossa coluna da seguinte forma: quando vistos de frente, a nossa coluna ela deve ser reta, tá? Porém, quando vistos de lado, a nossa coluna deve ser um S. E essas curvas, elas estão aqui para reduzir as sobrecargas, porque a cabeça e o tronco são pesados, a gravidade é um vetor reto e único para baixo, e essas curvas dissipam as cargas, protegendo a coluna. Perfeito. Então, quando a gente senta, é importante colocar o quadril para trás e o umbigo para frente, para manter esse alinhamento. Já me corrigi aqui. Assim, a carga é praticamente nula. Mas quando a gente senta assim, a gente perde a curva, a pressão em cima dos discos tende a aumentar de 3 a 4 vezes. Como essa pressão aqui vai acelerar o desgaste, o corpo tenta dar um jeito de compensar. Então, ele entorta a gente para o lado. E, obviamente, por ser as de base, são as mais comprometidas. Exato. Né? Então, aí o corpo tenta criar uma curva compensatória, que normalmente é a escoliose. Ele te entorta para o lado, e o jeito mais fácil para isso é mandar você cruzar a perna. Então, toda vez que cruzou a perna, não tá legal, que nem a mocinha ali. Então, você cruza a perna, o corpo não gosta disso e começa a tentar criar contraturas para tentar devolver. São respostas do próprio corpo, intuitivas, para a gente tentar fazer um equilíbrio. Exato. Então, o ideal é que quando a gente sente, a gente lembre de colocar o quadril para trás e o umbigo para frente e manter esse alinhamento. Aí a carga fica praticamente nula na coluna. Muito bom. Quando a gente senta assim... Assim, que é o que a gente mais faz, né? Que passa muito tempo sentado. Exatamente. A gente tem um vídeo que eu gostaria que passasse a respeito de um atendimento que o Kleber fez, porque a gente vai falar também de uma questão de atendimento infantil. Perfeito. Que me chamou a atenção aqui, que é a T6, né, Kleber? T6 e nervo do estômago. Que é a questão de desalinhamento na T6. Se puder passa pra gente, por favor, o vídeo de um atendimento. Esse, por acaso, é meu filho. É o filho, para você ver que qualquer idade pode estar fazendo. É muito interessante. Aí, ó, ajustando o C1 dele. Uma fotinha aqui. Aí, C6. E ele achando graça ainda. Ele adora. Que bacana. E me fala, Kleber, aqui, me chamou a atenção que você falou que isso acontece muito nas pessoas, mais bebês e jovens. O que acontece na T6? Olha, normalmente no parto, Mostra pra gente onde que ela é, por favor. T6, bem no meio da torácica. Aqui. T6, quando desalinha, né? E é comum durante o parto, por melhor que seja feito, tanto faz cesárea, parto normal, é comum os bebês terem pequenos desalinhamentos que a gente chama de subluxação. T6, que inerva justamente o estômago, né? Leva a comunicação do cérebro com o estômago, quando desalinhada, pode nos bebês causar refluxo. Em nós, um pouquinho mais velhos, é comum gastrite, azia, também refluxo, mas no bebê é muito comum refluxo em função do desalinhamento de T6. Eu atendo muitos bebês, né? Um dos primeiros cursos de especialização que eu fiz, de aperfeiçoamento, foi quiropraxia gestacional e pediátrica. Entendi. Então eu atendo muitas gestantes que aparecem lá com dor na lombar, com dor ciática, quando os bebês nascem, devido à confiança que eles levam lá para checar. Algumas vezes o bebê nem tem nada, mas a grande maioria sim. É comum T6 eu acho que é um instrumento fantástico, a quiropraxia. Eu fiquei encantado com tudo isso que tu estás dizendo, mas me levantou uma questão importante, assim, ó, pelo fato de ser uma técnica recente, né? Menos de 20 anos, ela é recente no Brasil. No Brasil como é que as pessoas, porque a gente está falando muito com o interior, 27 cidades do interior estão nos assistindo hoje, e eu pergunto assim, ó, a pessoa lá na sua cidade, como é que ela consegue identificar que lá na região dela tem um quiropraxista que atenda todos esses rigores, né? De formação, de tudo. Como é que ela consegue identificar isso? Ótima pergunta. Olha, nós temos a Associação Brasileira de Quiropraxia, tem um site que é quiropraxia.org.br. Lá a gente tem um link, encontre um quiropraxista, dividido por regiões, por cidades. Entendi. Então você coloca a cidade e você vai ver se tem algum quiropraxista na tua cidade
ou na região. Nós somos poucos, né? Somos 1000 no Pois Brasil. eu imagino Então, que tem essa dificuldade, porque talvez tenha cidades que nem possuam. A Tem. talvez tenha que se deslocar para alguma mais Isso. próxima. Vamos repetir, Kleber, por favor. Como é que é o site? quiropraxia.org.br. quiropraxia.org.br. Perfeito. Exatamente. Porque eu acho que esse aqui é o serviço, na verdade, que a gente tem que passar para a população, Perfeito. entendeu? Como identificar? Tu está aqui em Perfeito. Porto Alegre, todo mundo está vendo que tu é um excelente profissional. Poxa, mas Obrigado. eu moro lá em Uruguaiana. Como é que eu faço? Eu tenho paciente Entende? lá, viu? Mas Olha eu só. prefiro que tenha um quiropraxista lá para atendê-los, para que eles não sem precisem dúvida. vir. Até porque só esse deslocamento pode Já comprometer bagunça ainda tudo. mais, né? Sem dúvida. dele. Aham. E Kleber, eu quero te perguntar assim, ó, a questão de hoje existe plano de saúde para a quiropraxia? Ainda não. Não? Tá, mas eu acredito que com a regulamentação da profissão, que demora alguns anos, é normal, né? A quiropraxia ela vai ser regulamentada sim, porque ela tem mostrado muito serviço, tem ajudado muitas pessoas. E interessante isso que você falou. Eu tenho um paciente que ele mora em Nova York, ele tem casa aqui ainda, eventualmente ele vem para cá. E ele me disse que lá o plano de saúde dele é em torno de $2.000 por ano que ele paga. Porém, se ele for ao quiropraxista a cada 3 meses, ou seja, 4 vezes por ano, o convênio baixa para $1.500, Olha porque ele só. vai estar prevenindo diversos outros problemas. Então, olha que incrível Muito que é. interessante. É uma mentalidade diferente, né? A gente não está Mas a gente tá chegando lá. Ah, que coisa boa. O acesso para as pessoas, assim, ó, eu percebi, o pessoal que está lá em casa, percebeu, poxa, eu estou com um desalinhamento, eu acho que eu estou alguma coisa... Antes, eu posso procurar um quiropraxista antes de ir num médico, por exemplo, para ver com uma dorzinha, alguma coisa que está me incomodando? Sem dúvida. O quiropraxista formado, né, nos 5 anos de faculdade de quiropraxia, a gente aprende muito sobre clínica, sobre diagnóstico, anamnese. Pode ir tranquilamente. O quiropraxista tem condições de avaliar e seguir o tratamento. E se não for para nós, com certeza a gente vai encaminhar para outro profissional. Eu costumo encaminhar muito, né? Eu atendo meus pacientes e passo eles para fazer exercício, pilates ou musculação bem orientada, yoga, encaminho muitas vezes para o nutricionista, porque a alimentação inadequada acelera processos degenerativos e o peso extra também acelera o desgaste. Sem Então, encaminho para psicólogos também, porque a sobrecarga emocional é importante nos problemas de coluna. A gente tenta... eu acho que a pessoa que quer se cuidar, que ter qualidade de vida, principalmente nessa fase, os 50 a mais, né, se prepara antes. Ela é multidisciplinar. Perfeito. Procurar um quiropraxista, ir num psicólogo, acompanhamento nutricional. Né? Perfeito. Mas ficou uma dúvida agora, de a gente conversando e eu vendo essa coluna no teu colo aqui, me levantou uma questão que é a seguinte. Basicamente a coluna, por exemplo, se eu tiver um desalinhamento, e pode existir um desalinhamento articular, por exemplo, nas pernas. Pode, joelho, E você pé. tem como fazer aí essa correção? Sim, temos. Na faculdade nós temos uma cadeira de 6 meses, onde a gente aprende os ajustes das extremidades, articulações periféricas, joelho, pé, ombro, cotovelo, mão, a gente aprende isso. Muitos quiropraxistas não gostam dessa área e eles ficam só com a coluna. Entendi. Eu adoro. Depois que eu saí da faculdade, fui procurar cursos extras de aperfeiçoamento em ajuste de extremidades. Então, eu atendo muito atleta. Entendi. Hoje, eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Quiropraxia Esportiva. Ah, que bacana. E atendo muito atleta. E a queixa principal deles, joelho, pé, às vezes pubis também, ombro. Eu vou te dizer que eu corri durante muito tempo, hoje eu não corro mais, né? E eu tive problemas de articulação no joelho, que foi um problema tremendo, e eu tive um LER, que é lesão do esforço repetitivo, Perfeito. no tendão do pé, em função da minha pisada. Eu tinha uma pisada errada, eu botava muita pressão no dedo e acabava dando esse problema. Então, esse é muito importante. Sabe isso. que o ajuste de pé e muitas vezes de quadril a gente melhora a pisada do corredor. Pessoal, você viu que as informações, a gente poderia ficar mais um programa inteiro falando disso, mas que é uma técnica super importante, muito bacana. Eu quero no final agora repetir o site para você tentar localizar um bom quiropraxista na sua região. Porque eu acredito que só tem no Brasil inteiro, inclusive. Tem, né? no Que a Brasil associação inteiro. é brasileira, né? Né? Brasileira. E é uma nova técnica, a gente está trazendo uma novidade para você. Por favor, repete mais uma vez, Kleber. www.quiropraxia.org.br. Encontre um quiropraxista lá. Obrigado pela tua presença aqui, por dividir a tua agradeço. experiência com o nosso telespectador. Semana que vem a gente está trazendo outro assunto para sua melhor qualidade de vida e seu bem-estar. Um forte abraço, até semana que vem. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.